E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados, e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Podem tomar assento. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo, quando estava no auge do seu ministério, pois o seu ministério teve o seu auge, e o auge dele foi quando aconteceu várias curas, milagres e ressurreições, de tal maneira que ele já não podia entrar e sair de maneira tranquila, e era buscado por todos, ao ponto de a sua fama sair dos arrabaldes de Israel. Ele criou até uma fama internacional, e começaram a ir para Jerusalém atrás deles comitivas de pessoas não pertencentes a Israel, de tal maneira que cresceu a fama do Senhor Jesus Cristo. Aí no meio dessa fama, nós temos então aquilo que os teólogos chamam de crise do ministério de Jesus. O ministério dele entrou em crise, e essa crise começou no meio dos seus discípulos, quando Jesus começou a pegar os discípulos e levar eles para uma conversa em particular. E a conversa em particular era o seguinte assunto: é necessário que o Filho do Homem vá até Jerusalém. Chegando lá em Jerusalém, vão pegar o Filho do Homem, vão cuspir nele, vão chicoteá-lo, vão zombar dele, e depois de fazer todas essas atrocidades com ele, vão crucificá-lo e vão matá-lo. Mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Quando Jesus então começou a falar isso aos seus discípulos, chamado Pedro, tomou ele de lado e falou: olha, Senhor, de maneira nenhuma aconteça isso contigo, tenha misericórdia de ti. E ele então, olhando para Pedro, repreendeu, dizendo assim: para trás de mim, Satanás, que não entende as coisas de Deus, mas compreende somente as coisas que são dos homens. Os discípulos não compreendiam, não entendiam o que Jesus estava falando, e o escritor diz assim: essas palavras eram encobertas a ele para que eles realmente não compreendessem. A cruz de Cristo é um instrumento necessário,
é algo necessário, é a mensagem central do Evangelho. Sem cruz não existe Evangelho, sem cruz não existe ressurreição, sem cruz não existe o anúncio para o evento que iria acontecer da crucificação. E no capítulo lá, em determinado lugar lá do capítulo 16, Jesus fala para os seus discípulos: por que vos tenho dito isso? A vossa 14, 15 e 16, para preparar os discípulos para o advento da crucificação, para que eles viessem então a se fortalecer. E Jesus Cristo disse assim para os seus discípulos: olha, chegará o tempo, chegará o momento, que os homens vos perseguirão nas sinagogas, que os homens pensarão estar fazendo um bem a Deus quando vos matarem. Mas eu de antemão estou vos prevendo tudo isso, para que quando acontecer, vocês acrediteis que eu já falei para vocês que assim iria acontecer. Ou seja, nessa introdução, eu quero dizer para vocês que existe dentro das Escrituras, existe dentro da cruz, uma palavra chamada tristeza. E essa tristeza tem que ser controlada. Esse sentimento de tristeza tem que ser controlado. Ele existe, mas tem que ser controlado. Ele não pode dominar por completo a pessoa. Dentro da Bíblia Sagrada, quando que a tristeza ela é apoiada? Quando que a Bíblia diz que fala bem sobre a tristeza? Paulo escrevendo aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, Paulo fala de dois tipos de tristeza na sua carta. Ele fala que uma tristeza, que é uma tristeza segundo Deus, conduz à vida. E uma outro tipo de tristeza, que é a tristeza segundo o mundo, conduz à morte. E eu posso, dentro das Escrituras, citar dois exemplos. Uma tristeza que a Bíblia não fala que é boa, que a Bíblia diz que é ruim, e ela é ruim realmente. A tristeza que te leva ao remorso. E isso está representado num camarada chamado Judas Iscariotes. Ele cometeu o pecado de traição, vendeu o Senhor da Glória por 30 moedas de prata. Depois, quando ele viu o resultado, ele caiu em profunda tristeza, e aos prantos, em lágrimas, ele procurou os príncipes, os sumos sacerdotes, e disse: olha, pequei traindo sangue inocente, pequei traindo uma pessoa justa, aqui está o dinheiro que vocês me deram. E a resposta para ele foi a seguinte: olha, isso é contigo, a gente não tem nada a ver com isso daí, isso é problema seu. Problema seu se você traiu sangue inocente, se você fez a coisa errada. E ele, cheio de remorsos, porque a tristeza que ele sentiu não era tristeza de arrependimento, não era uma tristeza que conduz à vida, mas que conduz à morte, porque é uma tristeza que se chama remorso, e levou ele ao suicídio. Por quê? Porque é uma tristeza segundo o mundo. Paulo, tratando sobre esse assunto lá na carta aos Coríntios, ele disse assim: olha, eu até senti uma certa tristeza da primeira carta que eu vos escrevi. A primeira carta que eu vos escrevi foi uma carta muito pesada, foi uma carta que machucou muito. Mas em parte eu reconheço que essa carta promoveu em vós uma tristeza segundo Deus, uma tristeza que leva ao arrependimento e não ao remorso. Um exemplo bíblico dentro dos apóstolos de uma tristeza que levou ao arrependimento e não ao remorso: o pecado de Pedro, quando Pedro nega a Jesus. Pedro, então, depois do ocorrido, ele chora amargamente, e ali é um choro de arrependimento, que tem lugar de arrependimento, que tem lugar de perdão. Ele se arrepende e é perdoado. Dentro da carta aos Coríntios, tem um grupo de pessoas lá que teve essa tristeza da repreensão, porque a repreensão, a princípio, não produz alegria. Sim, ela produz uma certa tristeza. Ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de ser chamado a atenção.
Mas quando nós ouvimos a repreensão, e bate uma tristeza sobre nós, e ficamos tristes porque pecamos, porque erramos, mas queremos nos consertar, queremos mudar de vida, aí sim Deus está operando, o Espírito Santo está operando, para haver em nós um arrependimento, e esse arrependimento vai conduzir à vida. Aí Paulo sabiamente escreve a segunda carta e diz assim: olha, tem alguém aí que pecou muito gravemente, mas basta tal repreensão, já foi repreendido, não o despreze mais, para ele não ser consumido por demasiada tristeza. Ou seja, a tristeza que gera em você arrependimento, ela tem que ser controlada. Ela tem que ser controlada onde? Ela tem que achar consolo no perdão que Deus dá. Existem pessoas que reconhecem o seu pecado, sabe que está errado, fica triste porque está errado, mas sai da igreja porque acha que não tem perdão para ele. Acha que o pecado dele não tem mais solução, que não tem jeito, eu não tenho forças. Não, você tem forças, você tem fé, Deus te deu fé, Deus quer te conduzir ao verdadeiro arrependimento. Ele quer te levar ao verdadeiro arrependimento. Por isso João escreve na sua carta que nós temos junto com Deus um advogado que é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de todo mal que nós fazemos. Nós temos um advogado diante de Deus. Nós temos alguém para nos ajudar, nós temos alguém para vir na nossa tristeza e colocar as coisas no lugar certo. E essa tristeza tem que ser trabalhada, e essa tristeza estava sendo trabalhada por Jesus Cristo. E Jesus, então acontece agora então a crucificação. Jesus sobe para Jerusalém, ele é cuspido, ele é ultrajado, coloca uma coroa de espinho, ele passa por um processo doloroso. Mas antes de chegar nesse processo doloroso, ele também teve que lutar contra a tristeza. Ele mesmo lutou contra a tristeza. Tristeza é algo que o Senhor Jesus Cristo sabe trabalhar, porque ele passou por tristeza também. Porque quando ele estava consolando os discípulos, ele mesmo não estava livre dessa tristeza que pairou sobre ele também. Porque em certo lugar ele diz: olha, a minha alma está triste até a morte. Ficai comigo, velhe um pouco junto comigo, vamos orar junto comigo, porque a minha alma está triste até a morte. Jesus foi também atacado por essa tristeza, mas ele venceu a tristeza. E nele nós temos um exemplo para vencer a tristeza. Como que ele venceu a tristeza? Em oração. De que maneira? Orando por 3 vezes sobre o mesmo assunto. Ele vai diante do Pai no jardim do Getsêmani e faz a primeira oração: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele orou, ele viu que o cálice era amargo, ele entendeu e compreendeu que o cálice era amargo demais. O cálice representava o cálice da ira de Deus. Ele ia beber o cálice da ira de Deus. Sobre ele ia repousar toda a ira de Deus sobre o meu e o teu pecado, sobre o pecado de todos os salvos do mundo inteiro, de todas as épocas. Junte o teu pecado junto com os salvos de todas as épocas, do passado, do presente e do futuro, e tente calcular esse tamanho desse pecado. E agora tente calcular o tamanho da ira de Deus contra esse pecado. É essa tristeza que caiu sobre Cristo. Por isso que ele soou gotas de sangue orando no jardim do Getsêmani. O cálice era amargo demais, mas ele orou a primeira vez. Na segunda vez ele fez a mesma oração: Senhor Pai, se é da tua vontade, passa de mim esse cálice, mas se é da tua vontade que eu beba, seja feita a tua vontade. Na terceira vez ele repetiu a mesma oração, e repetindo a mesma oração, ele se levantou convicto de que era a vontade do Pai. Para vencer a tristeza, nós temos que conhecer a vontade do Pai. Para entender e compreender a centralidade da cruz, nós temos que entender e compreender que a cruz é a vontade do Pai.
A cruz de Cristo é a vontade do Pai, e Jesus está trabalhando com os discípulos para eles entenderem que a cruz é a vontade do Pai. Mesmo ele havendo ressuscitado, a tristeza continuava nos discípulos. E agora nós chegamos no capítulo 24 de Lucas. O capítulo 24 de Lucas não começa com os discípulos homens, começa com os discípulos femininos, as discípulas de Cristo, as mulheres. E o interessante é que quando a gente começa a olhar para as mulheres, a gente é levado a pensar e entender que as mulheres têm mais fé. Quando eu era novo convertido, naquela época lá, os homens sentavam de um lado e as mulheres de outro. Eu fui numa determinada igreja que eu nunca tinha ido, cheguei lá, eu entrei assim, olhei, fiquei como besta assim, procurando um lugar para sentar, porque eu olhei de um lado, cheio de mulher, olhei do outro, cheio de mulher, quer dizer, o lugar dos homens estava repleto de mulheres, só tinha mulher. Aí veio um diácono e falou para mim, ó, senta naquele banco lá. Eu perguntei, mas pode sentar ali? Pode, está lotado de mulher, mas pode sentar. A gente sempre é levado a pensar que as mulheres têm mais fé, mas esse texto de Lucas aqui, diz para mim, para você, que isso aí é engano, que elas também não têm mais fé do que ninguém não, estão todos embaixo de uma chave chamada incredulidade. Nós temos uma equipe de mulheres aqui, e Lucas dá o nome das principais: Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Joana e outras que estavam com elas. Existia um grupo grande de mulheres que repousaram depois da crucificação. Na sexta-feira elas foram e repousaram segundo o mandamento, passaram sábado e no domingo de madrugada levantaram de madrugada e foram para o sepulcro, levando as especiarias que elas tinham preparado de antemão. Prepararam na sexta-feira, antes de pôr o sol, elas prepararam as especiarias para ir lá e jogar o perfume no sepulcro de Cristo. Em vez de flores, era perfume que jogavam, era perfume que levavam. E você olha para essa atitude assim e fala, olha, enquanto os homens estão todos encurralados, tudo com medo e triste, preso num lugar, ali está aquelas heroínas, aquelas guerreiras. E o texto diz que elas se colocaram a caminho. Quando chegaram lá, a pedra tinha sido removida, elas entraram e não encontraram o corpo de Cristo. E você fala, olha que mulheres corajosas, entraram no sepulcro. Está bem mais corajosa do que o João o irmão João, né? De ontem, da história dele, que o guarda gritou lá no sepulcro do Dom Pedro, lá ele saiu, correu no pescoço do avô. Aquelas lá tinham bem mais coragem, mas eram corajosas, eram as heroínas. Aí entra um anjo, mas aí anjo estraga prazer, vai acabar com a atitude heróica das mulheres. Sabe o que ele fala para as mulheres? Mas o que vocês vieram fazer aqui? Para que tudo isso? Por que vocês estão procurando o vivente entre os mortos? Você já procurou Jesus no lugar errado? Elas foram procurar Jesus no lugar errado. Olha o que o anjo tacou na cara delas. Ele não falou para vocês que no terceiro dia ele ia ressuscitar? Ele não falou, ele não predisse tudo, que ia haver um sofrimento, ia haver uma cruz, ia haver lá tudo, e aconteceu tudo. E a parte do ressuscitar, vocês não acreditaram na palavra dele, não? Às vezes a gente pensa que tem fé, mas está longe de ter fé. Só Jesus na causa, só Jesus no negócio. Quantas vezes nós procuramos Jesus no lugar errado? Essas mulheres foram procurar Jesus no lugar errado. Vai procurar Jesus no cemitério? Não é lugar de procurar Jesus no cemitério. Cemitério só tem mortos. Quem é vivo não está no cemitério. Vai procurar Jesus no lugar certo. E elas ficaram atemorizadas, porque tem duas coisas que andam junto com a incredulidade: tristeza e medo. Tristeza e medo andam junto, de mãos dadas, com a incredulidade.
Quando nós tememos, nós não estamos agindo com a verdadeira fé. Mas Jesus está aqui para nos ajudar. Jesus estava lá não para colocar por terra as mulheres, não, elas vão em frente. Elas recebem uma ordem. Elas encontram então com o vivente e recebem uma ordem: vai para os meus discípulos e digam para eles que eu estou vivo, que eu sou aquele que morri, mas ressuscitei, passei pelo sofrimento da cruz do Calvário, mas estou vivo para todo sempre. Vai até eles. E elas vão e contam para os apóstolos, junto com os outros discípulos, que não estavam só os apóstolos, tinha mais uma turminha, mas eles não acreditaram, não creram. Pedro e João então se pôs a correr em direção ao sepulcro, chegou lá, entrou no sepulcro, viu o sepulcro aberto, viu aonde Jesus estava, não encontrou o corpo de Jesus, mas não acreditou. Eles não acreditavam. Jesus precisa lidar com a incredulidade dos seus apóstolos. Jesus precisa lidar com a incredulidade das suas heroínas, dos seus heróis, daqueles que foram chamados por Ele. Jesus tem que lidar com a minha e a tua incredulidade. Jesus tem que trabalhar para nós acreditarmos, para nós crermos. E os anjos então falaram para ela: mas Ele não falou para vocês que tudo isso convinha acontecer e ao terceiro dia Ele ia ressuscitar? E dentro daquela turminha lá tinha dois. Lucas dá o nome dos dois, Lucas diz quem é os dois, e Lucas diz que eles então se colocaram a caminho para casa, que não era uma distância muito longa, era uma distância boa, mas eles saíram assim que ouviram a mensagem. Logo de madrugada eles se colocaram a caminho e foram para Emaús. E nessa caminhada para Emaús, Jesus então aparece aos dois. E Jesus então trava um diálogo com eles. Dentro do diálogo com eles, Jesus faz uma pergunta: que são essas palavras que vocês trocam entre vocês? E por que vocês estão tão tristes? Ou seja, os discípulos estavam tristes pelo acontecido. Parece que todo o trabalho de Jesus lá no capítulo 14, 15 e 16 não tinha surtido efeito. Eles estavam demasiadamente tristes. E a conversa deles, dos dois no caminho de Emaús, era uma conversa de desilusão. Eles estavam desiludidos. Irmãos e irmãs, quando nós pegamos certas coisas e fazemos um conceito e um preconceito, a tendência da desilusão é grande. Mesmo que esse conceito e esse preconceito estejam baseados em certas passagens da Bíblia, se nós colocarmos um preconceito de maneira errada, mesmo que ele pareça bíblico, ele nos conduz a um caminho de destruição, um caminho de perdição. Porque aqueles homens daquele tempo eram todos religiosos, mas eles tinham um certo preconceito que era aprendido dentro da própria lei, dentro da própria palavra dos profetas. E esse preconceito deles anulavam e deixavam de lado a cruz de Cristo. Ou seja, você vai dentro dos profetas, principalmente o profeta Isaías ali, e alguns dos profetas menores, você tem lá profecias falando de um Messias vitorioso, um Messias vencedor. Mas o mesmo profeta também tem profecias falando de um Messias sofredor, que dentro da teologia nós chamamos então o servo sofredor, o cântico do servo sofredor. E os homens da lei, os homens religiosos, os líderes religiosos de Israel na época, eles sabiam e conheciam de cor salteado as partes que falavam de um Messias vencedor. E eles tinham esse preconceito de um Messias vencedor, que em partes não é mentira, é verdade.
mas eles anulavam a parte do Messias sofredor, e montavam para si um Messias vencedor e anulavam o Messias sofredor. Eles não acreditavam que na mesma pessoa podia acontecer duas coisas contrárias: vitória, alegria, cheio de glória, e ao mesmo tempo repousar nesse homem tristeza, calúnia, tudo quanto é coisa que não presta nesse homem para perdoar o pecador. Eles não entendiam. Certa feita alguém chegou para Cristo, alguém de muito entendimento na lei de Moisés, e falou para Moisés: olha, quem é esse aí que você fala aí, que vai ser tirado da terra? Nós temos ouvido da lei que o Messias, filho de Davi, permanece para sempre. E por que dizes tu aí? Por que você está falando totalmente contrário a isso? Eles tinham um preconceito dentro das próprias Escrituras que anulava o sofrimento de Cristo, anulava a cruz de Cristo, e nós não podemos anular a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é necessária. Para o Messias vencedor é necessário primeiro o Messias sofredor. Para o Messias que vai voltar num cavalo branco para levar sua igreja na terra, foi necessário passar primeiro pelo Messias sofredor, a cruz de Cristo. E nós não podemos anular a cruz de Cristo. E é isso que esse texto está nos ensinando. É isso que esse texto está nos levando a compreender. E agora então Cristo volta, vai no assunto com esses dois discípulos que vai indo no caminho de Emaús. E a palavra para eles é dura. A palavra para eles, nesse mundo mimizento que a gente vive hoje, o camarada pega a Bíblia e vai embora, fala: nunca mais volto nesse lugar aqui. Porque a palavra para eles de Cristo, para eles foi essa: olha, honestos e tardos de coração, para entender e compreender tudo que está nas Escrituras. Porque as Escrituras, aí Jesus começou a falar, desde Moisés, falando de Moisés, passando pelos profetas, passando pelos salmos. Aí Jesus então, no caminho, na caminhada, ele abriu o leque para aqueles discípulos e falou todos os versículos, todas as partes que falavam que convinha que o Cristo passasse por todo esse sofrimento. Mas sabe o que acontecia com eles? Mesma coisa que nada. Eles ouviam, mas não estavam compreendendo nada. Sabe por quê? Eles tinham os olhos fechados para não reconhecer quem era que estava caminhando com eles ali. Eles estavam caminhando desiludidos. Aí eles começaram a jogar em cima de Cristo a desilusão. Olha, você só é peregrino aqui? Chamou Jesus de peregrino. Você é um forasteiro aqui? Você não sabe o que está acontecendo, o que aconteceu em Jerusalém por esses dias agora? Você nunca ouviu falar de Jesus, um homem profeta, poderoso em obras, e a gente achava que ele ia ser o remidor de Israel. A gente pensava que ele ia ser o remidor. Mas sabe qual era a desilusão deles? Eles entenderam a remissão de Israel do Messias, mas uma remissão política, uma remissão que eles estavam acostumados com os heróis que Deus levantava lá no passado, que vinha lá e vencia uma guerra e devolvia o reino para Israel. Somente um Messias político, um Messias terreno. Era esse preconceito que eles tinham na mente, que de todo não era errado. De todo não era errado, mas se torna errado porque anula o sofrimento de Cristo, anula a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a parte central do Evangelho. Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, ele fala sobre isso, sobre esse assunto, que a cruz de Cristo é escândalo para o judeu e loucura para o grego, mas para nós que cremos no Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Convém então agora a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, a pregação da cruz. A cruz do Calvário é a minha e a tua salvação. E Jesus então estava trabalhando isso com os dois discípulos.
E aí a história ali de Lucas diz que já ia tarde, né? O dia. E aí os discípulos então pediram para Jesus, sem conhecê-lo: fica conosco, fica com a gente, o dia já vai tarde. E Jesus entrou então para passar a noite com eles. Já caminharam o dia todo, agora entrou para passar a noite com eles. E no partir do pão, então foram-lhe abertos os olhos, e eles reconheceram que era Jesus, e ao eles reconhecerem, Jesus desaparece da presença deles. O que isso significa? Jesus quer que eles andem por fé e não por vista. Jesus quer que eles andem acreditando nas Escrituras e não vendo o Cristo ressurreto. Jesus aparece somente para dizer que Ele ressuscitou, mas a partir de agora nós temos que andar acreditando na ressurreição de Cristo, crendo no Evangelho, acreditando no Evangelho. Bem-aventurados que não viram, mas creram, Ele disse para Tomé. Aí então, eles voltam, interessante, né? Eles estavam cansados, mas o cansaço foi embora, sabe? Quando sai de nós a incredulidade, o cansaço vai embora. Quando sai de nós a incredulidade, a tristeza vai embora, a angústia vai embora, os preconceitos vão embora. Aquilo que eu sabia, eu ainda não sabia como devia saber. Tinha algo faltando em mim, algo faltando em você, e esse algo é Jesus abrir o nosso entendimento para compreender as Escrituras. E aí então foi aberto os olhos deles, e eles entenderam e compreenderam as Escrituras, entenderam que era necessário passar por todo esse sofrimento, entenderam e compreenderam que a cruz de Cristo é uma obra preparada para nós, e nós não devemos jogá-la fora, nós não podemos jogá-la fora. Existe ilustração por aí, que diz assim, olha aqui, duas pessoas caminhando, cada um com sua cruz, e em determinado momento lá da sua caminhada, teve a ideia de cortar um pedaço da cruz para ficar mais leve, e realmente ficou. Ele cortou um pedaço e continuou caminhando, mas ele se cansou. Aí ele, se deu certo a primeira vez, vamos cortar a segunda, e foi cortando, até que não tinha mais cruz para ele carregar. Aí chegou os dois na beira de um precipício e não tinha ponte para passar. Aquele que não cortou a cruz, usou a cruz como ponte para passar o precipício. E aquele que cortou a cruz, não tinha como atravessar o precipício, porque ele cortou a cruz. A cruz não pode ser cortada da minha e da tua vida. A cruz tem que permanecer, tem que ficar. Voltando no Novo Testamento, nos Evangelhos, quando Cristo estava crucificado, alguém com um preconceito muito bom chegou diante dele e falou assim: olha, Jesus, vamos fazer o seguinte, desce da cruz que aí eu vou acreditar em você, desce daí que eu acredito em você, se você descer da cruz, eu acredito em você. Jesus: não, esse tipo de fé eu não quero no meio do meu rebanho. No meio do meu rebanho não pode ter esse tipo de fé, porque não existe fé verdadeira sem a cruz. Não existe fé verdadeira sem o sofrimento da cruz. Tem que passar pelo sofrimento da cruz, tem que carregar a cruz. Se alguém quiser ser meu discípulo, tome cada dia a sua cruz e negue a si mesmo e venha e segue-me. Não tem esse negócio que você vai querer fazer negócio com Cristo, desta cruz que eu vou acreditar em você. Não, pode ficar aí com o seu inferno, com o seu demônio. Eu não desço da cruz, a cruz é a vontade do meu Pai. Eu não corto a minha cruz, a cruz é a vontade do meu Pai. Eu conheço a vontade de Deus é que eu carrego essa cruz, eu vou carregar essa cruz. E aí então, eles voltam para o lugar de onde tinham saído, porque eles tinham saído daquela reunião. Eles voltam lá e no versículo 36, e falando ele dessas coisas, quem? Os dois, dando testemunho para os demais. E ele então deu testemunho, mas eles não acreditaram. Eles não acreditaram no testemunho das mulheres, e agora não acreditam no testemunho dos dois. Eles não acreditaram.
E aí Jesus então se coloca no meio deles. Jesus aparece agora então no meio deles. Os dois já tinham visto, as mulheres já tinham visto. Agora os dois revê novamente o Senhor Jesus Cristo. Mas o que acontece no versículo 37? E eles espantados e atemorizados. A tristeza ainda não havia sido dominada. A tristeza é a causa do temor, do medo e de estar espantado. Agora, além de triste, eles têm um pré-julgamento, eles têm um preconceito, eles têm um entendimento que agora estão vendo uma assombração. Jesus aparece para eles e eles interpretam tudo errado. Veja o que um preconceito faz. É por isso que você vê pessoas aí confeccionando as maiores heresias. Porque se não resolver o preconceito, se faz um monte de heresia. E aqui os discípulos então interpretaram que estava vendo um fantasma. Então começamos a ver espírito agora. Se o negócio estava ruim, agora ficou pior. Agora nós estamos vendo assombração. Sabe aquele ditado lá? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Existem momentos da vida da gente que a gente está assim. É a incredulidade, é a tristeza, é o temor, é o medo que nos faz ver assombração. Quem tem história de assombração e acredita em assombração, aí quando você vai ver, é tudo causa do medo, não tem assombração coisa nenhuma. Aí Jesus então, com muita paciência, porque vai ter paciência lá longe, hein? Já tinha falado, já tinha ensinado, mas Jesus tem mais um pouco de paciência. Se Jesus não tivesse paciência comigo e com você, misericórdia, o inferno estava nos esperando, mas ele tem paciência. Ele então é o professor, é o mestre paciente, e ele vai então ensinar os seus discípulos. E chama os discípulos: olha, vem e toca em mim, toca em mim. Na realidade, a fé que Cristo quer é que compreendamos a sua palavra. Não precisamos tocar e não precisamos ver, precisamos compreender a palavra. Precisamos ter a mente aberta para entender e compreender a palavra, porque crer e entender anda de mãos dadas. Ser ignorante sobre a palavra é ser incrédulo. Ter verdadeira fé é compreender a palavra, é ser inteligente na palavra, é ser sábio na palavra, é ter a palavra e praticar a palavra, é entender e compreender a palavra. Mas Jesus faz tudo isso para levar eles ao entendimento. Vocês têm que entender e compreender que um espírito não tem carne. Veja que eu tenho carne, eu tenho ossos. Olha, toca nas minhas feridas. Olha, eu ainda estou com as feridas para vocês acreditarem em mim, para vocês crerem em mim. E sabe de uma coisa interessante? O texto diz aqui que agora o que começou a atrapalhar eles a acreditar foi a alegria. Dá para entender isso daí? Você consegue entender isso daí? Eu falei para vocês todo o tempo esse aí em tristeza. Agora, quando Jesus começou a levar eles para realmente o entendimento, a compreensão, aí entrou algo chamado alegria e atrapalhou eles de acreditar em Cristo. Mas quando que a alegria atrapalha a gente de acreditar em Cristo? Existem muitas alegrias aí que não levam a lugar nenhum. Pega um exemplo, a alegria da cachaça. Pega o cachaceiro, ele fica alegre que não é brincadeira, né? Mas no outro dia, quando passa o efeito da cachaça, misericórdia, né? Olha, a alegria da cachaça é uma alegria tão falsa, que leva tanto à ruína, que tem camarada que é fraco, não aguenta um tapa, mas depois de umas pingas, ele se acha tão forte, que ele arruma briga com todo mundo, que ele pensa, ele acredita que ele bate em todo mundo, aí toma uma baita surra. Mas o que levou ele àquilo lá? A alegria produzida pela cachaça, levou ele a tomar uma baita surra, porque a pinga fez ele acreditar que... Eu tive um amigo de serviço, que durante a semana, quando ele estava bom,
Chegava certas visitas para ele lá, visitas femininas. E quando eu avisava ele, ele fugia pela porta do fundo. Ele, se mandava. Aí um dia eu não aguentei mais e perguntei para ele, fulano e tal. Ele era muito meu amigo, mostrou fotos da esposa dele. A esposa dele parecia uma princesa. Aí eu falei para ele, fulano, como que você se envolve com essas mulheres que vêm aqui atrás de você? Ele me deu a seguinte resposta, depois de 2 rabos de galo, mas fica uma mulher mais bonita na minha frente. Olha o que a pinga faz. A pinga faz, a alegria da cachaça faz uma coisa tão terrível, que o cara está no boteco, e depois de umas lá, ele pensa que canta, aí ele começa a cantar, olha, eu estava morando lá na Paulista, em frente a um bar lá, mas dava vontade de correr, o cara tomava umas pingas lá, e começava a cantar, e eu pensava comigo, olha o que a pinga faz. Olha o que a alegria da pinga faz. Faz um cara pensar que sabe cantar. E os outros que estão lá com ele bebendo também começam a acreditar naquilo lá e começam a cantar junto. Aí dava vontade de correr mesmo. De tão feio que os caras cantavam. A alegria no lugar errado, no momento errado, fora de lugar, também não leva a lugar nenhum. Também atrapalha. Olha, se a alegria tirar a cruz de Cristo da minha vida, ela não vai me ajudar, ela vai atrapalhar. E foi isso que aconteceu com esses camaradas aqui, porque se você pegar a sequência de Lucas lá em Atos dos Apóstolos, engraçado, Lucas é detalhista. Lá em Atos ele dá um detalhe lá, que esses camaradas reunidos quando Cristo estava para ascender ao céu, fizeram a seguinte pergunta para Cristo: Senhor, quando o Senhor voltar, que o Senhor está prometendo, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? O engraçado é que esses camaradas se alegraram, mas voltaram no velho preconceito. No preconceito de achar que agora o Cristo ressuscitado vai vencer Roma, vai vencer o império e vai colocar eles cada um num lugar de ministro, porque era esse o pensamento dos apóstolos, era esse o pensamento de Judas Iscariotes. Eles voltaram no pensamento errado, e Jesus não pode permitir que essa alegria errada faça parte da obra perfeita do Espírito Santo. Essa alegria também tem que ser controlada, porque a emoção, olha, nós somos emotivos, mas a emoção tem que ser controlada pelo Espírito Santo. A tristeza tem que ser controlada e a alegria também tem que ser controlada, porque senão você muito triste, você se torna uma pessoa muito azeda, muito chata, ou de muita alegria você se torna um palhaço. Não precisa de palhaçada na igreja para dizer que está cheio do Espírito Santo. Não precisa de tristeza demasiada na igreja para dizer que está arrependido. Não, precisa de um meio termo, precisa da cruz de Cristo dominando todo esse sentimento. É a cruz de Cristo que tem que dominar esse sentimento. Aí, então nós vamos continuar aqui. Aí, como a alegria agora começou a atrapalhar, então Jesus tentou um segundo ensinamento. Já que não aprende com palavras, vamos ver se aprende com gesto. Vamos ver se aprende com atitudes. Então, Jesus perguntou: tendes aqui alguma coisa que comer? Bom, a alegria de você está atrapalhando, então vamos lá. Tem alguma coisa de comer? Então eles se apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Está vendo como que se resolve? Já que não resolve com ensinamento, com palavra, resolve então com atitudes, com exemplos palpáveis. Sabe por que a gente precisa de exemplos palpáveis? Pela nossa pequena capacidade de acreditar na palavra de Cristo. Por isso que a gente precisa de cartilha. Por isso que precisamos de, olha, por que a igreja se enche de tantas coisas visíveis? E estão voltando ao judaísmo. Por causa da incredulidade. Não é que a igreja está crescendo, não. Está se tornando incrédula cada vez mais. Voltando ao judaísmo. Então Jesus resolve esse problema
E do versículo 44 diz assim: e disse-lhes: são essas as palavras que vos disse ainda estando convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Toda a lei de Moisés era uma lei cheia de cerimonial, e tudo aquilo que você lê lá em Levítico só tinha um único objetivo: de dizer assim, olha, está vendo todo esse sacrifício, esse sofrimento de animais aí? Não chega nem perto do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Está vendo isso daí, esse holocausto? Alguém disse lá na igreja de São João Crimo que a palavra holocausto significa esfolamento, esfolar, arrancar o couro e esfolar a vítima. Assim Jesus foi esfolado na cruz do Calvário, assim Jesus foi pisado, foi triturado na cruz do Calvário pela ira de Deus. Tudo isso na lei de Moisés, todos aqueles sacrifícios cruentos lá de sangue, apontavam para a crucificação do Senhor Jesus Cristo. Nos profetas e nos salmos, todo o sofrimento do salmista apontava para o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. E tudo isso convinha que se cumprisse em mim. A cruz de Cristo era necessária. Vocês precisam entender e compreender que a cruz de Cristo é necessária. Ela não é em vão, ela faz parte do plano de Deus. Aí versículo 45: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e no terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Então convinha todo aquele sofrimento, e no terceiro dia haveria de acontecer a ressurreição. E os discípulos estavam com dificuldade de acreditar na ressurreição, porque para acreditar na ressurreição tem que aceitar a mensagem da cruz. Não pode rejeitar a mensagem da cruz. Só tem ressurreição por causa da cruz. A cruz permanece. Jesus ressuscitou para dizer que a cruz permanece. A cruz permanece. Versículo 47: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Por que que existe a cruz? Por que que existe a ressurreição? Por causa do reino de Deus. E o reino de Deus não é esse preconceito que vocês estão tendo. Tudo aquilo que eu fiz por Jerusalém e por Israel no passado era passageiro. Na realidade, a verdade, o reino de Deus não é político, não é uma geografia política onde haverá um rei físico aqui em Jerusalém e vocês vão mandar em toda a terra, mas vocês vão sair por toda a terra pregando o evangelho do reino, levando a cruz desse evangelho. Aonde esse evangelho for pregado, haverá a cruz de Cristo, ela não vai ser anulada. Agora ele está então dominando eles nas emoções, está dominando a tristeza e a alegria errada, colocando a tristeza no lugar certo e colocando a alegria no lugar certo, porque a tristeza e a alegria no lugar certo é o lugar certo dela, é a cruz de Cristo, é a cruz do Calvário. Agora você vai anunciar o evangelho, você vai anunciar o meu reino, vai por todas as nações. Não é as nações que vão vir até aqui, é vocês que vão levar o reino até as nações. Vocês estão pensando que eu vou pegar vocês e colocar como ministros aqui em Jerusalém e todo mundo vai vir? Você não, está certo, tem certos lugares da Bíblia que diz que isso vai acontecer, na escatologia isso vai acontecer, no futuro isso vai acontecer, mas enquanto isso não acontecer, é vocês que vão levar o evangelho do reino lá fora, é vocês que vão levar a remissão. Não é eu que vou vir aqui remir Israel e fazer vocês então dominar, como a igreja cristã caiu no erro de fazer. Porque depois do ano 300 depois de Cristo, a igreja cristã caiu nesse erro de deixar de lado a cruz de Cristo e dominar as nações pela espada, pelo poder econômico.
dizendo que aí sim a igreja estava de fato com o reino de Deus na terra. Mas o reino de Deus na terra não é um reino sem a cruz. Anulou a cruz, não tem reino de Deus na terra. Com a cruz que o reino de Deus vai vencer na terra. E aí então vocês agora vão para Jerusalém, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder, não da espada, não de poder econômico, de poder de dinheiro, mas do Espírito Santo. E aí vocês vão sair em toda a terra pregando o Evangelho. Aí essa tão palavra complicada de tristeza e alegria aqui, vai terminar com alegria. Veja no versículo 50. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, o abençoou. E aconteceu que, abençoando-os eles, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-os eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Agora veio a verdadeira alegria. A verdadeira alegria é ter o Cristo ressurreto, junto com a cruz dele, levando o evangelho dele nas nações. Aí eles voltaram para Jerusalém, continuaram se reunindo no cenáculo, e todo dia na hora do culto, segundo a lei de Moisés, eles estavam no templo, louvando e adorando a Deus, glorificando a Deus, agora com alegria, com a verdadeira alegria, com a cruz de Cristo, levando a cruz de Cristo. E agora esses homens vão pagar com o próprio sangue, porque ser testemunha é ser mártir, com ser testemunha é ser outro igual a Cristo, que dá a vida por amor ao Evangelho, que concede a vida por amor ao Evangelho. Agora a verdadeira alegria toma posse. A alegria verdadeira anda junto com a cruz de Cristo, não abandona a cruz de Cristo, leva a cruz de Cristo, caminha com a cruz de Cristo, e usa a cruz de Cristo para atravessar do outro lado, atravessar e usar ela como ponte, carregando a cruz de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Amém?